Obrigado, gente. Vamos lá. Boa noite, telespectador da Rede Vida de Televisão da Tribuna Independente. Você tem acompanhado a nossa programação. Muitas vezes os temas que nós trazemos aqui são temas áridos, temas duros, temas econômicos, temas políticos. Muitas vezes nós nos aprimoramos no espírito da cidadania participando da Tribuna Independente. Mas também faz parte da vida da gente o lazer, o prazer, o entretenimento, a possibilidade da gente ser feliz em grandes momentos da vida. E uma das possibilidades de compartilharmos a felicidade ao lado de uma pessoa amada, saber que o trabalho também deve levar ao lazer, ao entretenimento, pode acontecer através do momento do turismo. Na época de férias, na época do descanso, todos nós merecemos e precisamos descansar. E quando chega essa época, é muito importante nós estarmos preparados para ter o sabor e não o dessabor de uma viagem. Portanto, o tema de hoje da Tribuna Independente convida você, telespectador, a viajar na imaginação, no conhecimento e saber como melhor aproveitar a sua fase de férias. Nós acabamos de vir das férias de julho, já começamos a trabalhar no mês de agosto e teremos daqui a alguns meses o período do auge das férias brasileiras através do verão, dezembro, janeiro, fevereiro. Portanto, nessa época de planejamento, a Tribuna Independente propõe para você, telespectador, um programa sobre turismo. E para apresentá-lo, nós trouxemos 3 grandes especialistas. Um sobre turismo econômico, aquele que você consegue ir para a Europa de uma maneira muito econômica, fazendo um turismo de grande aproveitamento. O outro, o Raul, que é um especialista em turismo religioso. Ele também é diretor da Gênesis Turismo. E trouxe aqui um consultor e um professor, que é o Virgílio Carvalho, um colaborador da Rede Vida de Televisão. O Virgílio tem grande conhecimento na área do turismo e do mercado de turismo no Brasil. Portanto, você, telespectador, terá hoje uma Tribuna Independente com 3 convidados, cada um falando sobre o tema, falando sobre a sua especialidade e dando dicas a você para se programar e para poder aproveitar ainda mais o seu momento de turismo e de férias. A Rede Vida de Televisão propõe no programa de hoje o tema turismo. E você, telespectador de todo o Brasil, pode enviar a sua correspondência sobre os temas que nós estaremos abordando através do telefone 0 operadora 17 3215 9600. O telefone da Tribuna Independente já está à sua disposição para a participação no programa de hoje. Eu quero inicialmente cumprimentar o Wilson Júnior pela delicadeza de ter aceito o convite da Tribuna Independente. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Boa noite. Que bom tê-lo aqui para falar sobre turismo pão duro, né, Wilson? Turismo inteligente. A ideia seria essa, um turismo econômico, mas que parte do princípio que uma viagem econômica, ela pode ser muito bem desfrutada desde que você se organize. A ideia é essa. Muito bem, Wilson. Eu quero agradecer também a presença do Raul Leite. Raul, que bom tê-lo aqui na Rede Vida Televisão, você que está sempre oferecendo para os telespectadores da Rede Vida os melhores planos de turismo religioso. É bom tê-lo aqui hoje para, quem sabe, ter uma interatividade com o telespectador. Boa noite, Neto. Eu agradeço o convite. E o tema turismo religioso hoje está muito atual, sendo muito divulgado, muito difundido, não só no Brasil, mas no mundo. E esperamos ter aí umas boas perguntas sobre o assunto. Muito obrigado, Raul. Ô Virgílio, que bom tê-lo aqui também, você que é um consultor, você que é um professor sobre turismo, e para explicar para a gente como é que está essa questão do turismo nacional e como também é esse mercado e como que andam as coisas, principalmente no turismo hoje, depois da Varig ter dado a balançada que deu, a nova Varig e todas as dificuldades que os turistas passaram nesse período de férias do mês de julho. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Mas é sempre bom falar de turismo. Como você colocou logo no início do programa, turismo é uma atividade proativa e hoje, cada vez mais, os brasileiros podem viajar pelo Brasil e para o exterior, já que
a moeda é favorável em muitos dos casos. E pelo Brasil, cada vez mais, os destinos são os melhores do mundo, e é isso que nós vamos tentar trocar ideias com aqueles que são pão duros e com aqueles que querem gastar muito também. Tem mercado para tudo. Gente, outro dia nós estávamos falando aqui sobre sanguessuga, nós estávamos falando aqui sobre mensalão, falando sobre política, economia. Que bom, hoje nós vamos falar sobre turismo, hein? Você já imaginou? Você, telespectador de todo o Brasil, pega o telefone, ligue para um amigo, ligue para um parente, fale com o seu companheiro para sintonizar na Rede Vida de televisão, o canal da família, porque o tema de hoje é delicioso. Nós vamos falar sobre sonhos, sobre a vontade que todos nós temos de sair do lugar onde nós vivemos um pouquinho para conhecer outros e voltar ainda melhores. Wilson, você escreveu o livro Paris para Pão Duro. Esse livro tem dicas quentes exclusivas para fazer o seu dinheiro render muito mais numa viagem para Paris. E ele foi um grande sucesso na época da Copa do Mundo, de 1998, quando o Brasil foi vice-campeão, perdendo para a França, né? Logo lá, e novamente sofremos de novo. E muita gente acabou aproveitando as dicas que você deu. Claro. Como é que aconteceu essa sua inspiração? Qual foi a experiência pessoal que você teve para poder escrever esse livro e dar dicas de como viajar de uma maneira econômica, simples e prática para Paris, que é uma das cidades mais turísticas do mundo? Pois João, eu vou te explicar como ocorreu. Na verdade, não houve, em momento algum, um apelo programático de escrever o livro na época da Copa. E nem um esquema de carreira. Foi tudo uma conjugação de fatores que foram acontecendo e que sucedeu como aconteceu. Eu já tinha uma experiência de Paris, eu já estava vindo de Itália e Holanda de um longo séjour, e fui para Paris com o objetivo de ficar 2 meses. E por razões pessoais, o meu orçamento já estava completamente depauperado. Eu quis ficar mais na cidade. E fui obrigado, a duras penas, a descobrir, digamos, o corredor da economia em Paris. Hospedagens econômicas, gastronomia econômica, os divertimentos, toda a parte cultural, que é uma coisa que me interessa muito. E acabei tendo essa coletânea de informações. Isso em 98, né? A Copa do Mundo, no meio do ano. E voltei para o Brasil, mais ou menos em fevereiro, e percebi que os pacotes que estavam, naquele momento, sendo oferecidos, estavam um pouquinho assim, um preço meio caro, né? E o passageiro de Copa do Mundo, geralmente, não é um turista muito convencional. É um passageiro que, ao longo dos anos, ele pega uma poupança compulsória, coloca aquele foco de ir na Copa do Mundo, mas ele não tem muito dinheiro. E pensei comigo, poxa, eu conheço tanto o lado barato de Paris, por que não fazer um guia com as minhas experiências de quem ralou muito? Sentei, pus o livro no joelho e comecei a escrever. A verdade foi essa. Em abril o livro foi lançado, Copa do Mundo chegando 2, 3 meses depois. Um livro simples, que na verdade ele enfocava a minha experiência, nada de listas quilométricas de informação. Sugestões diretas da Paris que eu conhecia, short of cash, barata, faixa. E o livro, com apoio da mídia, com apoio do trade turístico, em 3 meses ele vingou 4 edições. E foi uma coisa, assim, para mim, surpreendente, porque eu jamais esperava que o resultado... Qual foi a grande surpresa, Wilson, em termos de dica, que efetivamente você causou uma surpresa e uma satisfação no leitor? Eu acho que eu dava de cada uma das etapas da viagem o corredor mais econômico. No momento que você chega na cidade, você vai chegar no aeroporto, você vai escolher uma condução ideal para ir para a região hoteleira. Qual a condução ideal? Os hotéis, os melhores, mais baratos. Toda a parte de gastronomia com qualidade econômica. Toda a parte cultural, toda a parte de divertimento. Ou seja, eu mostrava a minha experiência e dava aquilo para o leitor experimentar. E acabei recebendo tantas informações, tipo assim, consegui economizar 50% do que eu planejei na minha viagem. Isso para mim foi uma satisfação. E o livro começou a andar por si mesmo, né?